Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, aqui na Casa da Misericórdia, pedimos a intercessão de José e Maria de Nazaré. No decorrer do que nós vamos falando, do que nós vamos meditando de forma simples, claro, bem simples, nada ainda que coloquemos documentos, tantos parágrafos, tantas citações, mas de uma forma cotidiana e simples, falando ainda do sacramento do batismo. Depois de todos aqueles valores que nós vimos, fica também aquela pergunta, mas há uma certa responsabilidade, um compromisso, então por que batizar a criança se ela não tem esse entendimento, se ela não tem como aceitar ou se comprometer, né, com tamanha graça ou tamanhas maravilhas que foram apresentadas dentro desse sacramento? Bom, vou ler uma citação da Sagrada Escritura, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 14. Nós temos lá falando sobre Lídia, que é da cidade dos Tiatirenos. Ela é uma comerciante de púrpura, serva de Deus. Quando ela ouviu a pregação, o Senhor lhe abriu o coração para compreender aquilo que Paulo dizia. Versículo 15. E tendo sido batizada, ela, com sua família, fez esse pedido dizendo: e tendo sido batizado ela com sua família, fez esse pedido, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e pousai nela. E obrigou-os a isso. Bom, o que eu quero dizer com essa citação, essa breve citação, é que quando a Lídia ouviu a pregação dos apóstolos, tanto ela como toda a casa dela recebeu o batismo do Senhor. Então, creio eu, que uma criança faz parte da família, né? Naquela época, até mesmo os escravos. Existem outras citações dentro da Sagrada Escritura, onde vai falar de que o homem, o chefe, né, se converteu e assim toda a sua casa, né, a esposa, que naquela época era propriedade do marido, o escravo também, né, todos se convertiam ao Senhor, né, eles ganhavam o direito porque o Senhor daquela casa, o chefe, ele havia se convertido. Bom, então o que eu digo com isso? Nós vemos também, até mesmo na Idade Média, o que acontecia muito, né? O imperador, vamos falar agora do imperador. A religião do imperador era a religião do povo. Isso é muito importante. Então, dentro da minha casa, eu, cristão, sou convertido, sou batizado, creio no Senhor, e assim a minha esposa me acompanha, porque de fato nós nos tornamos uma só carne, né? E assim também os nossos filhos, né? Não é fácil de entender por que uma criança é batizada pensando nessa realidade. Por exemplo, a criança, desde o ventre da mãe dela, a partir do momento que um espermatozoide fecundou no óvulo, há uma vida, há uma alma completa ali, né? As suas características estão determinadas, né? A sua genética já está ali contida naquele momento, né? É um ser humano, a ponto do Senhor te chamar pelo nome, né? O Senhor te chamar pelo nome, mesmo você no ventre da sua mãe. Então é interessante que a partir daquele momento você já tem direitos, né? E um desses direitos é o direito à vida, né? Falando da questão natural. Se for parear com a questão espiritual, também direito a ser chamado filho de Deus, um direito também da vida espiritual, digamos assim, né? Ser inserido numa vida espiritual. Então assim a criança, ainda quando não tem a idade da razão, ainda assim os direitos dela permanecem, né? E também outra questão, você não vê uma criança decidindo por si só se vai tomar banho, se vai ser, como eu posso dizer, matriculada numa escola, o tipo de alimento que ela vai comer. Você não vê uma criança escolhendo isso, né? As roupas que ela vai vestir, não, ela não escolhe. Os pais escolhem por ela, né? E quando o pai e a mãe não estão presentes, que deixa ela debaixo, né, aí da autoridade, né, de alguma outra pessoa,
né? Essa pessoa vai orientá-la. Assim também na vida espiritual. Os pais são responsáveis pela vida espiritual da criança. Por isso ela é batizada. E aí, na falta dos pais, nós temos os padrinhos para auxiliar. Os padrinhos já são um auxílio. Não é que os padrinhos vão tomar a responsabilidade de educar na fé, mas eles vão auxiliar com o testemunho, eles vão auxiliar com a sua presença a criança. Então, por isso, ela deve ser batizada quando pequena, porque a minha família é uma família cristã. Nós cremos no Senhor Jesus e nós, quando inseridos na graça de Deus, queremos também essa mesma herança para os nossos filhos. Então, ainda assim, pensamos agora numa família muito rica, né? A criança, mesmo sem a razão, e o pai faleceu, a mãe faleceu, ainda assim ela tem direito à herança dos pais, apesar dela estar na autoridade de uma outra pessoa, né? Então vamos colocar na ordem da graça aqui. Os padrinhos vão auxiliar essa criança. E a herança que eu tenho para passar para meus filhos é a graça de Deus, ou seja, a educação na fé cristã. Até porque dentro da celebração do sacramento do matrimônio, né, nós, diante do sacerdote, diante do Senhor, nós ouvimos uma certa pergunta que diz: estais dispostos a receber os filhos que Deus lhe enviar e os educá-lo na fé de Cristo e da igreja? E nós dizemos sim, e isso começa desde lá do princípio. Digo até mais, no ventre, quando a criança está no ventre da sua mãe, o pai e a mãe põem as mãos, oram pela criança naquele momento, né? Pedem a presença de Deus, a graça de Deus, né? Sobre todo aquele período de gestação, né? Então aí já começa toda a educação, né? Na lei de Cristo e da igreja. Então por isso batizar crianças, né? E não simplesmente esperar, né? Assim como você não vai esperar para ela decidir se vai para a escola ou não, se vai ser alfabetizada ou não, se vai escovar os dentes ou não, né? Se vai tomar, uma vacina A, B ou C, ou se vai tomar um medicamento A, B ou C. Não, né? Você está responsável por aquela criança. Da mesma forma, a vida também ela tem o seu movimento na questão espiritual. Então, por isso, batizar crianças. Não vamos cair aí no conto, né? No conto de protestos, né? De pessoas que protestam e dizem: não, vamos esperar crescer para ele decidir o que vai ser. Como eu estou falando, tanto na vida natural como na vida espiritual, né? Na natural, você não vai esperar a criança tomar decisões que não cabem a ela. Da mesma forma, na vida espiritual, você não vai esperar ela tomar decisões que cabem a ela. Até porque nós sabemos que o demônio está aí para roubar, matar e destruir, como está na Sagrada Escritura, João capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nós batizamos as nossas crianças. Bethesda, mais uma vez, na Casa da Misericórdia, pedindo a intercessão de José e Maria de Nazaré.